Meu ponto de vista, isso aqui é minha opinião, o povo, ele costuma ver um monte de escândalo de corrupção, um escândalo atrás do outro, mas ele só vai pra rua e só fica pé da vida mesmo quando bate na economia, quando chega a inflação mais alta, quando o PIB cai ou cresce muito menos do que o esperado. E em 2002, um Lula cheio de desconfiança acabou sendo eleito. A desconfiança era tão grande que tão logo ele foi eleito que o dólar disparou. E aí o Lula decidiu escrever um documento chamado de Carta ao Povo Brasileiro. Um documento para o mercado, dizendo, entre aspas, eu mudei, eu não sou mais o cara que vocês temem, os contratos serão mantidos. O que ficou estampado nas revistas como o Lula Light. E aqui eu tenho uma observação importante. Do meu ponto de vista de alguém que sim, tem um viés mais liberal, mas que acredita que se o cara for pra política, ou ele tem segundas intenções, ou ele é um grande fracassado, pra mim, não é a ideologia que define as propostas de um político, e sim o interesse. O político faz e fala aquilo que vai angariar mais votos. E a Carta ao Povo Brasileiro foi um grande exemplo disso. O fato é que o mercado de nariz torcido pagou pra ver, o Lula foi eleito e assumiu, e aí começou o Lula 1. E esse primeiro governo, com surpresa, ele agradou o mercado. O Lula não rasgou contratos, não fez reforma agrária, não deu calote na dívida. Inclusive, ele manteve o tripé de política econômica, que tinha sido uma boa construção do governo FHC. Mas o começo ainda assim foi um choque. Para controlar a inflação, o Banco Central teve que subir a Selic para 26,5% ao ano no final do primeiro tri de 2003. E se você acha que a Selic é alta hoje, não lembro, eu ainda era muito jovem naquela época. Mas o fato é que o resultado foi uma queda de 0,3% no PIB, era o remédio amargo da taxa de juros, e esse remédio amargo funcionou. A partir dali foi uma sequência de boas notícias. A economia global, puxada pela China, explodiu e o Brasil surfou o que foi chamado de superciclo das commodities. Isso contribuiu para que o PIB no primeiro e no segundo governo Lula tenha subido cerca de 4,1% ao ano. A inflação ela caiu de 9,3% em 2003 para 3,14% em 2006. A bolsa subiu 447% entre 2003 e 2006. O salário mínimo teve um aumento real médio de 9% ao ano e a pobreza, medida pelo Banco Mundial, caiu cerca de 11% em 2003 para cerca de 4% em 2012. E nesse cenário não tem escândalo de corrupção que derrube um político. Então, mesmo em meio ao até então gigantesco escândalo do Mensalão, eu digo até então porque os que vieram depois foram bem maiores, Lula foi reeleito em 2006, praticamente no primeiro turno. E aqui, aos pouquinhos, a história começou a mudar.